Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Um Feliz Natal para você e sua família. Te desejo tudo de bom, muita paz, amor e muita saúde! Separei aqui para vocês um corte do programa ESPN FC deste Natal, galera. É segunda-feira de Natal, parece domingo, né? Mas não, é segunda-feira, amanhã terça. Desejo para você tudo de bom. Vamos ver o que a imprensa irá falar agora do nosso Flamengo, né? Tivemos aí um presentão de Natal, Nicolas de la Cruz, sendo anunciado ontem, nas vésperas de Natal. Eu gostei pra caramba do presente. E você, gostou? Comente aqui, quero saber a sua opinião. E, cara, participe aqui dos comentários. Deseje a todo mundo aí um Feliz Natal, tá bom? É isso aí, vou ler depois e dar aquele coraçãozinho para você no seu comentário. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do grupo Disney, link na descrição, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora pro vídeo, vamos lá então. Na noite de ontem, a diretoria do Flamengo esperou até o dia 24 para dizer: De la Cruz é do clube até 2028. Vamos ver a apresentação. Que beleza, hein? Olha aí o presentão, né? De la Cruz. Gostei do vídeo. Nação, ¿cómo están? Acá Nico de la Cruz. Bueno, estoy llegando 2024 y los próximos años se vendrán cosas grandes y espero que nos acompañen. Estamos juntos en 2024. Bacana. Aí, jogador de 26 anos, meia, anunciado pelo Flamengo. Eu vou chamar o Pedro Henrique Torre para participar aqui com a gente, porque esse foi o primeiro presente, né? Ao que tudo indica, Pedro. A expectativa da torcida do Flamengo é pelo anúncio de novos jogadores em breve. Pedro Henrique Torre também trabalhando junto com a gente nesse Natal. Seja bem-vindo, Feliz Natal para você. Traga as novidades. Tem mais presente para essa torcida do Flamengo, amigo? Tudo bem? Tudo bem, Dani? Um beijo para você, Feliz Natal também aos companheiros aí, o Eugênio, o Birner, todo mundo que está acompanhando a gente nesse ho-ho-ho, né? Nesse clima natalino. Mas você gostaria, Dani, de ganhar um presente de 16 milhões de dólares? Foi isso que o Flamengo enviou à sua torcida. E eu ganhei. Neste 24 de dezembro, quase na viradinha ali para o dia... Deixa eu só dando aquela calibrada na tela. 25. Então o Flamengo enviou um presente de 16 milhões de dólares, o De la Cruz já tinha aquele longo namoro com o De la Cruz, mas o River bateu o pé. O De la Cruz também queria terminar a participação na Libertadores com o River, assim foi feito e ele se despediu, né, na última semana com a conquista ali de um torneio, uma espécie de Supercopa Argentina contra o Rosário Central. Então já está anunciado como novo reforço para a temporada. Agora o Flamengo vai atrás de mais alguns reforços, nomes que pipocaram por aí, segue batalhando. Léo Ortiz junto ao Bragantino. O Flamengo tenta convencer, fica aquela velha brincadeira do cabo de guerra, cada um puxa para o lado. O Flamengo quer diminuir o valor, o Bragantino quer aumentar, mas talvez saia negócio ali por volta de 6 milhões de euros. O Flamengo ofereceu um pouco menos, o Bragantino pede um pouco mais, inicialmente tinha pedido bem mais, mas agora pede um pouco mais, então cada um puxando para o seu lado. Então a situação ali é que o Léo Ortiz gostaria de se transferir, tem até uma promessa, o que consta da diretoria do Bragantino, de transferência, então conta com a ajuda do jogador nesse negócio. É um modus operandi da diretoria do Flamengo. Assim, ele primeiro chega, vê se o jogador topa o projeto e aí depois vai com tudo para cima do clube para tentar essa transferência. Além disso, o Vinha, bem conhecido aí dos palmeirenses, está atualmente no Sassuolo da Itália, emprestado pela Roma, que é detentora dos seus direitos econômicos. Lá na Itália, a imprensa italiana falando que o pedido da Roma nesse momento é de cerca de 10 milhões de euros. O Flamengo gostaria de pagar um pouco menos, ou até bastante menos do que isso. Aí, pelo menos ali na faixa dos 6, um pouquinho mais de 6 milhões de euros, um pouquinho mais do que isso, para contar com o jogador, mas de forma, esses dois aí, Léo Ortiz e Vinha, de forma parcelada, não é chegar e passar no débito ali, igual fez com o De la Cruz, que teve que pagar a multa, não. Então seria um acordos parcelados, e aí o Sassuolo ganharia um valorzinho ali por conta de estar com o jogador, a famosa taxa de vitrine, né? E aí o Flamengo se acertaria com a Roma, mas vai precisar de gogó, viu, Dani? Convencer um pouco mais, diminuir essa pedida, talvez demore um pouquinho. O Flamengo desejaria até anunciar o Léo Ortiz
junto com o De La Cruz também antes do Natal, mas não foi possível. Vai gastar um pouquinho mais de saliva e ainda vai buscar mais, quem sabe, um lateral direito, um atacante ali pela direita. Teve a questão do Luiz Henrique ali, que está no Betis, ex-Fluminense, Fluminense também atrás, o jogador parece que gostaria de voltar para o Fluminense se assim fizesse. Então o Flamengo está buscando alternativas para dar para o Tite. Vai ter até uma pré-temporada nos Estados Unidos para voltar com tudo em 2024, depois desse 2023 nada agradável, né? Ô Pedro, deixa eu só tirar uma dúvida com você em relação ao Vinha. A Roma liberou, né, a negociação com o jogador. O Flamengo foi primeiro no jogador, mas houve a liberação da Roma. É só o entrave financeiro ou existe alguma questão com a equipe que ele está emprestado também para essa liberação? Isso já passou? Não, na verdade, o Sassuolo ele é obrigado nessa negociação, se, enfim, a Roma negociar o jogador, a liberar e ele recebe uma quantia na tal taxa de vitrine. Então, seria isso que aconteceria. Não teria nem muito o que fazer. O Sassuolo, embora conte bastante, o Vinha venha jogando bastante lá, e o Vinha tem desejo de voltar aí, acertar com o Flamengo e tudo mais. O Flamengo sempre atua assim, como eu tenho dito, encaminha bastante com o jogador, vê as possibilidades e aí depois vai nos clubes. É um modus operandi, como eu tenho dito, da diretoria rubro-negra. Sim, perfeito, porque facilita a negociação, né? Tá bom, Pedro, vou te liberar. Um beijo para você, boa sequência aí de Natal. A gente volta a conversar amanhã, porque com certeza vai ter novidade nesse Flamengo. Vou jogar para cá para os amigos e aí eu acho que tem algumas questões, né? Se vocês quiserem começar agora pelo De La Cruz anunciado, acho que a gente debateu muito no momento anterior à contratação a possibilidade de jogar junto com a Arrascaeta, a questão de quando a seleção uruguaia fizer sua convocação de perder muitos jogadores, e o Vinha chegando é mais um desses jogadores uruguaios. Então, assim, é óbvio que a torcida do Flamengo está feliz com essa contratação, mas acho que querendo entender essa dinâmica, Eugênio, de como ele vai se encaixar no clube e no time, custando 16 milhões de dólares, eu não imagino que ele vá sentar no banco de reservas. Eu também não. Eu acho que, primeiro, o que salta aos olhos é o nível de contratação do Flamengo, né? É o nível de excelência da contratação do clube, que é o que tem mais dinheiro para investir no futebol brasileiro. Então, ele não vai buscar qualquer um. Ele vai buscar jogadores testados e aprovados e que são praticamente certeza de bom retorno técnico. É claro que pode acontecer diferente disso, mas são jogadores que já mostraram tudo o que podem fazer e que têm ainda muita lenha para queimar, não são veteranos. O De La Cruz é um caso como esse. Então, é um Papai Noel de família rica que vem com aquele saco pesado de presentes caríssimos. O De La Cruz, ele não chega para ser reserva no Flamengo. Vamos imaginar que na seleção uruguaia ele é o titular do Arrascaeta. Normalmente o Arrascaeta, quando tem entrado agora nesse ciclo do Marcelo Bielsa, entra no lugar do De La Cruz. Sim. Então, já começa por aí. Se ele é titular do Arrascaeta na seleção, no clube, mas vai tirar o Arrascaeta? Acho que também não. Aí é questão de encontrar um encaixe para que os dois possam ser usados. O Arrascaeta, o De La Cruz, quando começou, ele jogava mais aberto, fazia muito lado de campo. Central, sim. Ele era um jogador do 1 contra 1, de drible, de partir para cima. Só que, com o passar dos anos, ele agora já mais experiente, e sob a batuta do grande técnico do River, o Marcelo Gallardo, ele foi aprendendo a ser um jogador mais versátil. Então, o De La Cruz hoje, ele faz segundo homem de meio campo, volta para buscar a bola lá atrás. Ele pode ser o jogador que ocupa o espaço hoje ocupado no Flamengo pelo Arrascaeta, que é o meia por trás do centroavante, e ele pode ainda jogar aberto, já sem aquela velocidade, aquela explosão que ele tinha naquela época em que ele começou a carreira. Hoje é um jogador muito mais cerebral, de entendimento de jogo, de bom passe, de boa finalização, de sair para organizar o time, ocupando uma faixa de campo mais ampla do que a faixa do Arrascaeta. Por isso é possível que os dois joguem juntos. Aí quem sai. Tem que ver quem sai. Mas não é um jogador que chega no Flamengo para esquentar banco.
Acho que é um ponto interessante, né, Birner, da gente olhar e analisar. A gente está vendo ali o Tite, ele adotou nessa chegada ao Flamengo no meio de temporada, numa situação de colocar o Flamengo em cima na tabela, independentemente de modelo de jogo, a coisa dos 2 pontas abertos. Se o De La Cruz entrar nesse time, eu vejo uma modificação desse sistema de jogo, porque eu não acredito, posso estar enganada, mas eu não acredito, por exemplo, que ele tire o Gerson, tire um segundo homem de meio campo, perdendo um pouco dessa marcação, ainda que com laterais que fiquem um pouco mais. Eu não acredito nele deixando 4-1, 4-1. Ele já jogou assim em outro clube, costumou dar certo, né? Jogou assim, Dani? E eu fiquei prestando bastante atenção no que o Eugênio dizia. Eu concordo com o senhor sobre todas as questões de desenvolvimento do De La Cruz dentro do River Plate, do aumento da compreensão de jogo e da quantidade de funções que ele faz. E quando você fala de um segundo jogador de meio de campo, tem muito a ver com o sem a bola, que o Arrascaeta não tem. Fato. Arrascaeta não tem o sem a bola. Arrascaeta se equilibra com a bola. Sem a bola, ele é um jogador, no máximo, comum, né? E ele vai ter um líder, um técnico, que gosta muito de time que jogue com a bola e que saiba jogar muito sem bola. Onde recuperar a bola? Como recuperar a bola? Em qual setor do campo? Com qual ideia de jogo? E aí eu fiquei prestando atenção, repito de novo no que o Eugênio disse, alguém tem que sair, tem que ver quem sai. Aí ficou fácil, né, Eugênio? Tem que ver quem sai, é fácil, né? Eu acho o seguinte, exatamente por ser um jogador com mais virtudes, eventualmente o Arrascaeta pode ir para o banco, de acordo com o adversário. Acho também, como você disse, que o De La Cruz jogando no início da carreira mais aberto, pode ser uma escolha do Tite, porque o Arrascaeta joga por dentro, o De La Cruz recompõe pelo lado. O De La Cruz sem a bola não é um exímio marcador, mas é um bom marcador. Recompõe por um lado, joga com um jogador de velocidade do outro lado, aí joga com o Gerson e Pulgar pelo meio, projetando o atual elenco, aí o Arrascaeta joga, sem nenhum problema, né? Ou ele pode até, desculpa te interromper, tentar retomar um pouco do que o Dorival fez. Losango? Losango no meio, com o Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, trazendo um pouco mais o Cebolinha, mais para dentro, com o Pedro. Pode ser também um 4-4-2 losango. Aí já não temos o Bruno Henrique no time, né? Então... Não, o Bruno Henrique já perdeu o lugar para o Cebolinha, na minha visão. Termina o ano com ele na reserva. Sim, é um fato. No sistema de jogo que estava sendo feito, eu acho que tem muito a ver com isso que o Birner coloca também, porque o Bruno Henrique não tem a característica de voltar para marcar sem a bola como o Cebolinha tem. Ele faz isso com mais facilidade. E isso foi, como o Birner vinha falando, né? O Tite privilegiou o Cebolinha também por isso. Não só por isso, porque ele quer um jogador que ajude no momento sem a bola, que é fundamental. Sim. E agora pensando nas outras possibilidades de contratação desse Flamengo, né? A gente está falando de um lateral esquerdo, o Vinha, tem o Ayrton Lucas, mas o Felipe se aposentou. E o Léo Ortiz, que é um zagueiro, o Flamengo tem ali a sua dupla de zaga titular, né? Acabou se firmando o Fabrício Bruno e o Léo Pereira em algum tempo já para cá, não foi nem o Tite que trouxe isso. Qual que deve ser a prioridade em termos de negociação? Não que o Flamengo precise escolher, né? Acho que até tem dinheiro e barganha para trazer os dois, mas eu acho que assim, eu priorizaria, gastaria as minhas forças na lateral esquerda. Eu também. Posição carente no futebol brasileiro, difícil de ter um jogador que consiga marcar e apoiar. O Ayrton Lucas até foi bem no começo da temporada, em alguns meses no apoio, com um time mal, na marcação ele fica devendo muito. É um jogador que o Tite pode desenvolver na marcação, ele pode aprender a marcar, né? Você não ensina o jogador a se tornar um exímio driblador, mas você ensina o jogador a tomar decisões, a se posicionar, a marcar, a cercar. Isso são coisas que um treinador pode ensinar. Só que não dá para um time tão caro, você falou que tem o da família rica, né, na hora de contratar, da família rica, ficar tendo que fazer adaptações quando você tem dinheiro para investir. Então, eu acho que o Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Eu acho que o Vinha chega ali como um jogador para o nível sul-americano que marca muito bem, que tem qualidade no apoio, que tem rodagem, que já passagem na Europa, que trabalhou com o Abel, que ajuda muito também, com ideias de jogo diferentes com as quais ele se adaptou, né? Que hoje no Uruguai, por exemplo, tem um treinador muito agressivo, né? Que exige dele uma marcação muito bem encaixada em saída de bola com pressão individual às vezes. Chegou a jogar até como zagueiro já com o Bielsa. E chegou a jogar como zagueiro com o Bielsa, ou seja, assim, não tem que pensar qual deles contratar, mas se o Léo Ortiz vier, ele também agrega muito. Velocidade, saída de bola, a opção do treinador marcar mais alto, ou seja, são dois grandes reforços se ambos vierem, mas se eu tivesse que escolher um deles, eu acho que o Vinha é mais importante.
Até por essa característica que você lembrou na seleção e no próprio Palmeiras, né? Não foi com muita frequência, mas ele cansou de fechar a linha de terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo do campo com o próprio Abel. Porque o Abel trabalha muito em cima disso, né? Desde que chegou. Aqui nessa reta final agora, ele passou a colocar 3 zagueiros de ofício, liberando os alas. Mas ele sempre segurou um dos laterais e liberou o outro. Desde que chegou, ele fez isso, né? Quando o time saía, um lateral ficava montando uma linha de 3 ali. E o Vinha fez esse papel algumas vezes, em outras ele foi liberado para subir o ataque, o lateral direito ficava. É um jogador, como foi dito aqui pelo Birner, que tem essa leitura mais tática que vem da base dele, né? O Uruguai trabalha muito taticamente falando, né? Mas teve a experiência dele com o Abel, que com certeza agregou ideias, agregou visões para ele. E essa passagem na Europa, com o Mourinho, trabalhou com o Mourinho. E agora no Sassuolo, que é um clube que tem sempre também um plano tático diferenciado, para lembrar uma palavra que o Rodrigo Bueno gosta muito de usar. Então, eu acho que, assim, repito, mostra que o Flamengo joga muito pesado no mercado. Muito. Muito pesado no mercado. São jogadores de muito peso para a realidade do futebol brasileiro, né? Tem sempre que estabelecer porque o Vinha, por exemplo, lá na Itália não decolou. Sim. Mas aqui ele é um jogador que é do primeiro nível para a posição dele. Então, acho também, não ouvi o Tite falando sobre isso, mas tem falado aqui de manhã, que o Flamengo deve pensar nessa temporada em fazer algo que não fez na outra, que é separar 2 times. E ele está tendo quantidade para isso. Para quando a coisa apertar, o Flamengo tem sofrido invariavelmente em meses finais de temporada com desgaste absurdo do elenco. Tem chegado em final de ano sempre com jogadores pendurados, sem fôlego, sem força. Te interrompendo e sendo mal educado, se você faz 2 times, você deixa um meia em cada ou você põe os 2 no mesmo? De La Cruz e Arrascaeta. Então, aí eu acho que há momentos e momentos. Eu deixaria um em cada, mas em alguns jogos você pode usar os 2. Há jogos que demandam isso. Mas você dividiria 2 times, assim, efetivamente? Tipo assim, esse time vai jogar a Copa do Brasil e a Libertadores. Vou dar um exemplo, Palmeiras tá? do Filipão, esse time vai jogar o mata-mata, Dorival fez isso no Flamengo. Vai jogar o brasileiro? O Dorival fez isso no Flamengo. Mas com peças que se repetiam, né? Eu acho que a espinha dorsal era repetida. Uma ou outra se repetia. A base do time reserva era diferente da base do time titular. E aí, em alguns momentos, se cobrou que ele usasse mais titulares no Campeonato Brasileiro e ele rejeitou. Em algumas partidas específicas, anotar aquela do Palmeiras. Desculpa, Eugênio, mas esse é meu ponto, porque a torcida ela nunca compreende muito essa coisa de 2 times, um tão importante quanto o outro. Ela acaba olhando, o time titular é esse e o reserva está naquela competição que não está sendo priorizada. Tá, mas imagina se você monta um time do Flamengo, vamos lá, para disputar um Campeonato Brasileiro com jogadores que hoje, teoricamente, seriam reservas. Vamos lá. Matheus Cunha ou o Santos no gol. Tá. Mateuzinho ou Wesley na lateral direita. Aí você pode ter o Pablo e o Léo Pereira na zaga. Você está colocando o Léo Pereira de reserva do Ortiz já? Se vier o Léo Ortiz. Rapaz. Aí, vamos dizer, o Ayrton Lucas na lateral esquerda, se vier o Vinha. O meio-campo com o Thiago Maia, com Everton Ribeiro, Alan, com Arrascaeta. Colocou a Arrascaeta na reserva também. Eu tô achando Tô colocando aqui. interessante. Eu tô só ouvindo aqui. Porque você me disse aqui que na cabeça do Tite, Birner, o De La Cruz ele faz sem a bola uma função a mais do que o Arrascaeta. E você concordou? Concordei. Então, se for assim, com o Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique e mais um para completar o time, Luiz Araújo. para jogar um Campeonato Brasileiro, você vai olhar para esse time e falar assim, esse é o time reserva ou esse é o time do Flamengo do Campeonato Brasileiro? E esse é um time para ganhar Campeonato Brasileiro, ou não? Eu acho que o que o Eugênio fala tem uma certa lógica, porque, em primeiro lugar, todos os meus comentários que você verá durante o ano, eu já tenho feito isso há algum tempo sobre o Flamengo, eles vão colocar o clube em primeiro lugar. Então, se o De La Cruz chegar e, por acaso, tiver algum problema de adaptação e tiver um jogo grande, o lugar do De La Cruz é o banco. Não importa se ele custou 16 milhões de euros, Perfeito, 76 milhões de euros, 550 milhões de euros. Importa quem pode render mais para a equipe naquele momento. Porém, o Flamengo tem um elenco que a gente sabe com alguns problemas gerados por coisas boas.
que foram mal administrados, ou seja, jogadores multicampeões, enormes, históricos, já não mais na melhor fase de suas carreiras, alguns deles, que têm as suas vaidades. Os seus egos são seres humanos, são pessoas. Não dá para olhar como personagem que você aperta o botãozinho e muda, são pessoas. Claro. Se o Tite não der oportunidades para que esses jogadores atuem constantemente, eles em condições de atuarem, ele talvez gere problemas no elenco. Então, a administração do elenco do Flamengo é um enorme problema. Aliás, um enorme problema não, é um enorme desafio. Administrar, não para o time não ter as brigas que teve esse ano, porque isso aqui é uma loucura o que aconteceu esse ano, para o time conseguir tirar o melhor de seus jogadores. E o jogador que está, por exemplo, numa das equipes, ele pode eventualmente ganhar posição na outra equipe. O treinador pode olhar, por exemplo, um jogo de Libertadores contra o Palmeiras e achar, por exemplo, que você precisa rechear um pouco mais no meio de campo ou abrir mais a equipe com um jogo de velocidade, um jogo mais posicional, e ele pode eventualmente tirar um jogador de um time, colocar no outro e tal, e ele tem que administrar essa situação. Se ele, por acaso, como o Tite quase sempre fez na carreira, ou sempre fez na carreira em clube, tiver um time base, né, e mexer muito pouco nessa equipe, a chance de você ter insatisfação dos jogadores históricos é muito maior. Sim. É muito maior. Sim. Já é o que aconteceu com o Gabriel nessa temporada. E o Tite nunca teve o elenco desse nível na temporada. Ele teve o time titular de nível muito alto no Corinthians em 2015, mas ele nunca teve um elenco com reservas desse nível, ou seja, também é um desafio para esse treinador experimentado de Copa do Mundo, de título de Libertadores, brasileiro, Mundial, dirigiu o Grêmio, o Corinthians em nível muito alto, passou por outras equipes, algumas não tão bem, outras não, se tornou um treinador enorme. Para mim, é o melhor treinador do futebol brasileiro, dos brasileiros que estão aqui. É um desafio para ele também. Como ele vai lidar com esse desafio? O que o Eugênio propõe, eu acho que, em princípio, parece a solução mais inteligente, mas ele lá dentro que tem que tomar essas decisões. Só para... Daqui a pouco a gente vai falar aqui de Caio Paulista. O contrato dele não foi renovado com o São Paulo, né, que iria comprá-lo do Fluminense. Os direitos ainda pertencem ao Fluminense, mas o Palmeiras agora está interessado também no jogador. Vai ser o nosso próximo assunto aqui, Eduardo Afonso ao vivo. Mas só para fechar essa questão das contratações do Flamengo, quando a gente olha Vinha e Léo Ortiz e coloca no que seria, em tese, o time principal, né? Até a compreensão de que os dois times seriam igualmente importantes, vocês acham que, de fato, esses dois jogadores chegando, eles automaticamente levam o Léo Pereira e o Ayrton Lucas para o banco de reservas, caso não haja dois times? Não, automaticamente não. Pode ser que, de início... É claro que eles vão ter que passar por um período de adaptação. Eu acho uma injustiça muito grande com o Léo Pereira. Eles vão ter que desenvolver o futebol deles, eles vão ter que mostrar dentro de campo. Eu estou aqui supondo alguma coisa que é para ser colocada em prática mais adiante na temporada. Porque pode ser também montar esse time reserva colocando esses jogadores, que seria um peso praticamente igual. Uhum. Pode montar uma defesa com Léo Ortiz e Pablo, e com o Vinha na lateral esquerda e manter os outros como titulares. Eu estou só dando um exemplo do tamanho do elenco e da força que ele tem para montar duas equipes igualmente competitivas ou muito próximas uma da outra. E é claro que o desempenho individual indo bem em uma das competições vai, de repente, destacar aquele jogador que, num jogo mais importante, pode sair do time da competição X e passar para o time da competição Y. Até porque há lesões, há suspensões, há adversários diferentes no meio do caminho. Mas se você mantém uma base diferente para cada uma das, vamos colocar assim, competições de meio de semana versus competições de fim de semana, para cada uma desse tipo de competição, você consegue dar minutos aos jogadores, possibilidade a eles de jogarem, de estarem em campo, de fazerem gols e de se destacarem e de chamarem atenção, quem sabe, até para a seleção brasileira, numa equipe e na outra. E você tem um elenco que vai estar mais feliz. Aconteceu isso com o Flamengo há pouco tempo. É que o time que o Dorival tinha em 2022 para jogar o Campeonato Brasileiro não era no mesmo nível do time que estava jogando as competições paralelas. O que se entendeu foi que ele priorizou a Libertadores e colocou a equipe principal lá. Mas ainda assim, com uma equipe que não era tão forte quanto vai ser desse ano de 24, a reserva do Flamengo, ele pegou o time num 14º lugar de Campeonato Brasileiro e levou adiante na competição. E talvez por
ter priorizado aí sim. Em algum momento ele priorizou o Libertadores e o Copa do Brasil. Se ele não tivesse priorizado, ele poderia ter usado titulares em 2, 3 jogos do Campeonato Brasileiro e tentado chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. Mas ele fez a opção que deu certo, né, pelas competições de Copa e ganhou as 2. Agora, com o time mais forte para disputar o Brasileiro, pode ser que seja feito dessa forma. E eu acho que seria muito inteligente caso o Tite fizesse esse planejamento no Flamengo. Vitor Birne está me olhando aqui com cara de quem quer encerrar o assunto. É por causa de uma palavra que você disse. Injustiça. Como você sabe que era essa palavra? Porque eu te conheço um pouquinho depois desses anos todos deixa eu de fazer uma convivência. pergunta. O Everton Cebolinha terminou a temporada como titular do Flamengo, concorda? Sim. Se o Bruno Henrique voltar a jogar no nível melhor dele e o Everton Cebolinha perder a posição, é injusto? O Pedro terminou como titular de centroavante do Flamengo, melhor o Gabigol. Se o Gabigol voltar a fazer gols, jogar como o Gabigol, é injusto? Num primeiro momento, numa chegada, sem se provar dentro da equipe. O momento é pré-temporada oficial. Não, tudo bem. Mas o que eu digo é assim, o Léo Pereira foi muito criticado, demorou muito a conseguir o lugar dele ao sol e, para mim, se provou como zagueiro. Isso eu concordo contigo. E aí, quando você contrata um outro zagueiro, com ele terminando a temporada como titular e simplesmente você decide, sem que a bola role, sem que haja uma competição interna, que este outro zagueiro é o novo titular da posição, para mim seria injusto com ele. A começar estadual na reserva, é isso? Ah, tudo bem. Eu acho. Eu acho que é a disputa. Eu acho que tem que haver uma disputa. A grande questão é a disputa, é o dia a dia. É chegar e mostrar. Eu vou jogar porque eu tenho bola para jogar. O Léo Pereira tem uma qualidade que os outros zagueiros do Flamengo não têm no mesmo nível que ele, que é a qualidade de saída de jogo. Ele é um jogador com muita visão de campo. E ele é canhoto. Léo Ortiz. Muito bom passe, muito bom lançamento, capacidade de conduzir a bola ele próprio. É um zagueiro moderno, né? Então, composição rápida quando o time perde a bola. Então, assim, eu acho que ele tem qualidade para ser titular do Flamengo. Mas, é claro, o Fabrício Bruno, que era companheiro dele no Bragantino, olha, como zagueiro, como defensor, se mostrou excelente. Excelente nesse período dele do Flamengo. Mas já não tem a mesma virtude para sair com a bola do Léo. E tem uma opção que é muito comum no futebol do mundo, mas aqui no nosso futebol que insiste em não mudar, que é uma coisa assim, quase birrenta, né? E aí eu lembro de todos os treinadores que vieram aqui fazer alguma coisa diferente, fosse um Juan Carlos Osório e assim por diante. Por ser um zagueiro rápido, o Léo Ortiz, e até o Léo Pereira, dependendo, eventualmente eles podem jogar de laterais, de acordo com o sistema que o treinador for usar. Fechando linha de 3, que é uma coisa que na Europa é super... O Guardiola, chega a jogar com 4 zagueiros na primeira linha, às vezes, e ninguém vai dizer que é cheio de opção para improvisar zagueiro porque o City na lateral. É pobre? Eu não sei. Tá bom, vou até mudar de assunto. Tá aí, galera, vídeo top, merece o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal e quero pedir também, ative o sininho e marca todas para não perder nenhum vídeo. Cara, Léo Ortiz, se chegar, vai ser um bom reforço. Vinha... Lateral esquerdo, se chegar, será um excelente reforço. Vai brigar com o Ayrton Lucas pela posição, né? Ele vai chegar e vai disputar. Se ele for melhor nos treinamentos, eu acho que o Tite, que gosta de falar em meritocracia, se o Vinha chegar e for melhor nos treinamentos, eu acho que ele ganha sim a posição do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele teve uma fase boa no Flamengo, né, com o Vitor Pereira. Chegou a marcar vários gols importantes na temporada. Em algum momento ele foi o melhor jogador do time, só que defensivamente ele não é tão bom como o Vinha, esse lateral uruguaio, que é companheiro de De La Cruz e Arrascaeta na seleção do Uruguai. É bom de bola esse cara, hein? A Roma tá pedindo 10 milhões de euros, né, cara? Já o Flamengo quer baixar essa pedida, tá oferecendo ali 6, 7 milhões de euros. E vamos ver no que vai dar. Ele que está emprestado ao Sassuolo, e é um jogador que ele é titular lá no Sassuolo, ele é um jogador importante para a equipe. Se vier para o Flamengo, será um baita reforço. Mas o Mengão tem que contratar também para a lateral direita, cara, porque os 3 laterais nossos não passam confiança. Varela, Mateuzinho e Wesley não têm condições de serem titulares absolutos. Para ser reserva servem, mas o Flamengo precisa sim contratar um lateral direito à altura deste grupo do Flamengo, que é muito forte, cara. Agora com a chegada do De La Cruz, vai crescer demais, cara, a qualidade desse meio-campo, né? O De La Cruz, ele faz várias funções.
Ele faz o lado direito, ele faz o lado esquerdo, ele faz o meio, né? Ele bate bem, ele é ambidestro, ele bate bem com a direita, com a canhota. Então, é um cara que vai nos dar muitas alegrias, eu tenho certeza disso. Beleza, então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Vamos terminar aqui este vídeo desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Segunda-feira de Natal abençoada. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus. Fui.